Olá pessoal, meu nome é Raíza. Vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com a residência pedagógica. Eu participei da residência pedagógica durante quase 2 anos. Eu sou aluna egressa do curso de pedagogia aqui do Polo de Balneário Barra do Sul. A nossa turma iniciou em 2020 e terminou em 2024. Então, o processo da residência pedagógica foi muito importante para esse período, porque a gente tinha acabado de retornar desse isolamento social, né, das aulas que eram totalmente online. Então, a nossa turma ainda era bem desconectada entre os alunos, porque a gente tinha esse contato só por WhatsApp, pelo Moodle, ninguém se conhecia ainda pessoalmente. Então, quando a gente retornou para o polo, para as atividades presenciais, logo em seguida também veio a proposta da residência pedagógica para o nosso polo. Então, esse processo de toda semana encontrar com os colegas de turma, com as professoras preceptoras, ter esse contato com a sala de aula, pensar em atividades, né, dinâmicas específicas para aquela escola e para aquela turma, fez com que a gente fosse se aproximando como turma, né, como alunos. Então, a gente acabou produzindo artigos, né, sobre a nossa participação, nossa experiência da residência pedagógica. Eu fui uma das alunas que foi apresentar o artigo em João Pessoa, em 2023, no Conedu. Fizemos o artigo sobre a relação, né, entre a teoria e a prática, quando a gente está nesse meio da educação. Então, como isso reflete na formação dos professores, né? E fiz a participação no congresso e depois esse artigo também foi aceito para ser um capítulo de um e-book, né, que foi publicado recentemente. E para minha formação como professora, a residência pedagógica foi algo assim que me abriu diversas portas. Primeiro que quando eu estava na residência pedagógica, foi um período que eu acabei optando, que eu já sou formada em artes visuais e já atuava em sala de aula como professora de artes, e tinha uma carga horária muito alta que não estava sendo compatível com a graduação. E eu decidi diminuir a minha carga horária, praticamente quase total, assim, eu fiquei com apenas 15 horas de aula à noite, e durante o dia eu fiquei com a residência pedagógica e com um estágio remunerado que eu consegui numa instituição através do curso de pedagogia, né? Então, o fato da bolsa ser um estímulo para os alunos ajudou durante esse percurso, né? Isso é uma questão que a gente não pode negar, que sim, o estudante também tem as suas demandas financeiras e a bolsa ajudou nesse processo. E outro caminho que eu percebi durante esse último ano de residência pedagógica, né, durante o ano de 2023, foi esse caminho do professor pesquisador. Eu tinha na minha cabeça, como eu já estava atuando em sala de aula desde 2018, que o professor não tem condições de tempo, de disposição para ser pesquisador. E eu consegui mudar esse olhar durante a residência pedagógica, né, com essas produções acadêmicas que a gente realizou, essa participação em congresso, e foi o que me motivou a tentar esse ano o PROFEI, né, da UDESC, o mestrado profissional, e que também veio justamente porque eu fui aprovada em um concurso público da região aqui onde eu moro, em São Francisco do Sul, como professora de educação infantil. Então eu acredito que toda essa bagagem que eu tive, tanto da UDESC quanto da residência pedagógica, foi fundamental para a minha aprovação, né, para o meu sucesso como profissional efetiva de um município. Eu não participei, não realizei nenhum tipo de curso preparatório, né, para o concurso. Eu me sentia preparada com aquilo que a gente viu durante a graduação e principalmente com as leituras para as produções que a gente realizou durante todo o programa de residência pedagógica, né, porque a gente teve uma preparação, teve leituras, teve pesquisa para realizar as atividades em sala, teve a pesquisa pós realizar as atividades para poder escrever os artigos. Então, todo esse processo me mostrou o quanto é possível, sim, um professor da rede municipal ser pesquisador acadêmico também. Então, acredito que isso foi um divisor de águas, assim, para minha vida profissional, principalmente porque eu já era formada em outra universidade federal, já atuava em sala de aula e não tinha essa perspectiva
de seguir na pesquisa, de seguir no meio acadêmico, né? Porque quando a gente vai principalmente, né, na escola pública, você se depara com tantas coisas, com tanta dificuldade, que você vai se deixando de lado, no sentido de, eu não tenho tempo para estudar, eu já estou tão cansado que eu não vou procurar mais coisa para me desgastar. E, na realidade, esse processo durante a residência pedagógica me mostrou que quanto mais o professor pesquisa e produz sobre a sua realidade, mais a gente tem chance de mudar essas realidades. Então eu só tenho a agradecer por toda a experiência que eu tive durante a residência pedagógica, por todo o crescimento que a UDESC me trouxe como ser humano e como profissional da área da educação, e por poder colher agora os frutos dessa trajetória dentro da UDESC.